Então isso nos preocupa demais, né? A lei não é a mesma para todos. Aliás, por isso que uma das falas do juiz Sérgio Moro, ele cita o apoio popular para essas investigações e para essas prisões elas avançarem, porque sem o apoio popular é difícil que isso aconteça, né? Verdade. O que a gente observa é que o apoio popular ele se torna imprescindível até nessa eleição também, para que a gente mude o status quo. A gente observa que existe um discurso grande de mudança, né? De renovação, mas o que a gente vê nas pesquisas, né? Infelizmente não é isso. Sim. A gente não vê nas pesquisas para deputado federal e senador uma mudança muito grande nos quadros que estão aí apresentados no nosso país, né? Então a gente acha bem complicada essa situação, né? E a gente espera que a população, pelo menos nos últimos 3, 4 dias, pesquise, né? Vou dar o exemplo daqui do Distrito Federal. Aqui no Distrito Federal, muito provavelmente 5 das 8 vagas destinadas a deputados federais podem cair na mão de pessoas investigadas ou parentes de pessoas investigadas. Então é uma coisa bem complicada, né? Porque não é renovar você colocar um parente de uma pessoa que está sendo claramente investigada, respondendo por desvios de verba pública, desvios de dinheiro do estádio, que foi um absurdo esse estádio aqui de Brasília, custa 2 bilhões de reais, o nosso elefante branco aqui de Brasília, e outros problemas que nós temos aí de investigações. Como você bem citou, a Dracon é um exemplo aqui de investigação aqui dentro da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, né, da Câmara, e tem vários parlamentares envolvidos nessa investigação. E agora uma situação, Flávio, nessa questão da corrupção, você vê que realmente esses políticos eles não têm nenhum escrúpulo. Na questão da Operação Dracon, eles estavam desviando e recebendo propinas, se eu não me engano, mas é isso que eu li, tomei conhecimento, de UTIs, né? De empresas que forneciam UTIs para o Distrito Federal e também em questão das escolas, da reforma das escolas. Quer dizer, coisas que são assim prioridades para a população. E esses políticos realmente eles não têm nenhum escrúpulo em roubar de merenda, roubar de UTI, de ambulância, essas coisas que são fundamentais para a sociedade. Agora, o Flávio, muitas pessoas me perguntaram, quando nós manifestamos o apoio ao seu movimento e falamos que vamos votar em vocês, me perguntaram sobre a questão de coligação, de partido. Existe um partido? Como é que podemos explicar isso para as pessoas que estão nos acompanhando? Bom, Fredo, nós estamos com uma frente que ela é pluripartidária. Tá? Ela, se você acessar o site do frentelavajato.com.br, você vai ver que nós temos candidatos em vários partidos diferentes, né? E isso a gente teve um cuidado muito grande para avaliar vamos dizer assim, a realidade regional de cada unidade federativa brasileira. E a explicação é simples. Quando você vai entrar para fazer qualquer tipo de análise de jogo, né? Por exemplo, se você for jogar um dominó, você tem que saber a regra do dominó para que você não entre no jogo e não saiba como proceder. Então a gente fez uma análise, coisa de policial mesmo, né? A gente fez uma análise, né, de viabilidade eleitoral. Esse aqui é o nome que foi dado para a análise. E essa análise de viabilidade eleitoral passa justamente por essa eleição, que é uma eleição proporcional para os cargos de deputado federal e deputados estaduais, né? E esse voto proporcional, ele é muito injusto, né? Então você tem que saber como trabalhar. Então, às vezes, você está votando, Alfredo, uma pessoa que é uma pessoa muito boa,
mas você está elegendo uma pessoa que está investigada, que já foi presa 3 vezes pela Polícia Federal. E esse caso é um caso específico que eu estou dizendo, de uma coligação aqui do Distrito Federal. Tem pessoas excelentes na coligação, mas quem vai ser eleito vai ser um cara que já foi 3 vezes levado à prisão pelos policiais federais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coligações, e a gente fez essa análise, foi uma análise bem pragmática de viabilidade eleitoral, porque a nossa, vamos dizer assim, a nossa intenção e as nossas propostas, né, são propostas que estão bem colocadas, bem claras, né, e todos tiveram que assinar um termo de compromisso, independente do partido pelo qual eles optaram nessa análise de viabilidade eleitoral. Então isso para a gente foi muito importante, porque a gente conseguiu traçar um objetivo, uma meta. Todos estão compromissados com aquelas propostas apresentadas, ou seja, combate à corrupção. E aí posso te citar, Alfredo, uma coisa que é muito, que nós brasileiros, a gente observa muito claramente, e a gente já não acha um absurdo, né? Aqui no Brasil, para a gente fazer uma defesa para essas pessoas, né, que têm esse poderio político e financeiro, fazerem uma defesa em juízo, eles contratam os melhores peritos para auditar as gravações da Polícia Federal, eles contratam os melhores advogados, os melhores assessores, né, de comunicação, todo um staff, né? E o staff cobra um valor incompatível com a declaração de imposto de renda dessas pessoas. Isso no mundo inteiro tem nome: lavagem de dinheiro, Alfredo. E no Brasil não. Então essa é uma das propostas que a gente tem. É o compliance, né? O dito compliance é o cruzamento de dados e colocar na lei do colarinho branco explicitamente que a pessoa só pode ter e contratar a assessoria dele para a defesa dele de acordo com a realidade que ele declara para o país dele, por meio da declaração de imposto de renda, né? No mundo inteiro, se você contrata uma assessoria técnica, uma perícia fora da sua realidade, ou alguém pagou para você, ou esse dinheiro veio dos próprios cofres públicos e foi desviado, que é o que acontece. Uma pessoa desvia aí 40, 50 milhões de reais, a Dracon teve, em tese, 31 milhões de reais desviados, né? E esses 31 milhões de reais desviados, parte dele agora está pagando a assessoria da defesa, ou seja, quem está pagando uma defesa milionária dessas pessoas somos nós, população brasileira. Então a gente tem muito claro quais são os compromissos, né, que nós temos com a frente. Todos nós assinamos um documento, independente da coligação partidária. Nós temos, como eu brinco, né, nós temos colegas do PSL, que é o partido do Bolsonaro, ao PPL, que é o partido do João Goulart, né? Então a gente tem, mas todos assinaram, para fazer parte dessa frente, assinaram um compromisso de discurso ético, um compromisso de alteração do modelo de segurança pública, de acabar com a burocracia. Hoje você nem vai mais, Alfredo, a uma delegacia quando roubam o seu celular, porque você vai passar 5 horas da sua vida, não vai ter um celular de volta, não vai ter o meliante preso, né? Não vai ter uma investigação e vai sair às vezes maltratado na delegacia, e depois dessas 5 horas você vai sair com um bolo de papel na mão. Em 15, 20 minutos você vai com R$200 numa empresa de telefonia e resolve esse problema, né? Sai com o telefone falando. Então o que a gente prega é uma investigação qualificada e eficiente, né? E a gente não tem, né? E a gente precisa evoluir muito nisso aí. Então, acredito que para as pessoas que estão nos ouvindo, é importante deixar claro que nós temos os compromissos firmados com os policiais federais, que nos colocaram nessa condição de representantes deles nessas eleições, e com a população como um todo, com a sociedade como um todo. Porque esse discurso, esse comprometimento é com a sociedade, para a gente buscar lá mudar essa realidade que nós temos aí no Brasil de ampla impunidade, né? Hoje, a Polícia Federal é a instituição que tem
acredito, a maior credibilidade, maior respeito pela população brasileira, e acredito que a população pode continuar confiando no trabalho da Polícia Federal, né, o Flávio? Com certeza, Álvaro. O trabalho dos colegas é um trabalho minucioso, o trabalho dos policiais federais é um trabalho minucioso, um trabalho quase artesanal, posso assim dizer, porque a investigação no Brasil ela tem tantas dificuldades que foram colocadas, tanta burocracia a ser produzida, que acaba por se tornar um desafio maior do que em todos os outros países onde a segurança pública funciona de forma adequada. Eu costumo dizer que nós brasileiros temos os melhores policiais do mundo, porque a gente vê uma entrevista como do William Brereton. O Brereton foi o pai do Tolerância Zero, do Rudolph Giuliani. E ele, quando veio ao Brasil, ele deu uma entrevista falando que não entendia como a gente tinha uma estrutura de persecução criminal como a nossa, porque os policiais ganhavam relativamente mal, os policiais eram mal equipados, mal treinados, você não tinha uso de tecnologia e de inteligência agregar ao trabalho policial, você não tinha um judiciário que tinha a mesma realidade vivida pela realidade da população brasileira, então eles estavam um nível acima da população brasileira e não dialogavam com as polícias brasileiras. Tinham várias polícias que não podiam investigar, como ainda temos hoje, e ele falava que nos Estados Unidos, quando ele assumiu, ele pediu ao prefeito ampla, vamos dizer assim, autonomia e suporte do prefeito para ele fazer as alterações que ele fez na época necessárias para melhorar a segurança pública de Nova York. E a gente vê isso no Brasil, vê essa necessidade de fazer essas alterações todas, né, que foram feitas nos Estados Unidos, na Colômbia, em Portugal. Tem vários exemplos de trazer, né, de buscar exemplos e mudar a legislação, adequar a legislação ao século XXI. Essa é a palavra, né? Nós estamos com a segurança de Dom João VI ainda, né, que não está adequada à situação da nossa população hoje. Então a gente busca, né, esse comprometimento mesmo, essa situação da gente conseguir evoluir, né, trazer isso para cá. O Brereton falava muito, ele falou, eu não tenho como propor nada no Brasil, que ele foi contratado, né, para fazer uma análise de segurança pública de uma determinada cidade do Nordeste brasileiro. Ele falou, eu não tenho como propor nada aqui, vocês não têm autonomia, vocês não têm estrutura, vocês não querem ter tecnologia, não querem agregar, não querem mudar, né? E a gente precisa mudar essas, eu costumo dizer, Alfredo, mudar essas chavinhas, né? Mudar a chavinha da prevenção, né? Porque a gente não tem como acreditar que hoje, com a tecnologia que a gente tem, Banco Central, Receita Federal e agências reguladoras não possam trabalhar e ver que crimes são cometidos na parte financeira e tributária e não possam ser encaminhados direto ao judiciário, né, na prevenção aí de crimes de colarinho branco. A gente não vê como a gente não possa virar a chave da investigação e desburocratizar e prestar esse serviço à sociedade de forma rápida e célere. A gente não vê como na execução penal a gente não virar a chave e tirar a ociosidade do preso e pautar os nossos presídios no trabalho, né? Eu acho que a palavra é essa, é trabalho, né? Buscar também a vítima. Hoje a gente tem um pai de família que é uma pessoa que retira a vida de um pai de família. Essa pessoa tem um suporte do Estado, mínimo, mas tem um suporte do Estado. A família dele ganha a bolsa do INSS, se não se ninguém trabalhar. E a vítima? E a família da vítima que perdeu um pai de família, né? Nós temos um déficit com as vítimas dos crimes no nosso país. Agora, Flávio, entrando agora numa questão, claro que nós não estamos aqui generalizando, até em relação à questão da corrupção que tem se colocado, não estamos generalizando porque existem
políticos bons e maus, né? Lógico. Temos excelentes políticos no Congresso Nacional também. Existem também empresários bons e empresários maus. Agora, eu não sei se poderíamos chamar isso de um fenômeno, mas o que nós temos visto no Brasil é que, em relação à corrupção, nós temos visto muitos líderes religiosos envolvidos. Verdade. Por exemplo, no caso mesmo que você citou do Mensalão, nós tivemos um bispo, o bispo Rodrigues, que foi um dos fundadores da Igreja Universal do Reino de Deus, que foi condenado e foi preso. Exatamente. Foi preso. Ele é um religioso. Na Operação Draco mesmo, nós temos aí o pastor Júlio César. Temos dois, né? O pastor Júlio César e o bispo Renato, né? Temos dois religiosos aí. Inclusive, o Júlio está como candidato federal também. Exatamente. E isso é uma loucura, porque existe uma busca pelo poder e uma busca pelo foro privilegiado. Né? Sim. A questão... que a gente prega o fim do foro privilegiado, inclusive a nossa frente, ela é o fim do foro privilegiado também. Uma das bandeiras é a questão do foro privilegiado. Terminar isso, acabar com isso. Fim do foro privilegiado. A gente viu que o foro ele tinha ele tem um suporte, vamos dizer assim, ideológico muito bonito, que é o do parlamentar. Ele tem uma influência na cidade dele, no estado dele, e não seria nunca julgado pelo juiz de primeira instância daquele local. Mas o que a gente observa, na realidade, é que o foro privilegiado, ele serve para protelar. Então, nós temos julgamentos aí de pessoas com foro privilegiado que duram 20, 25 anos, 30 anos, e a pessoa não é julgada, né? É bem complicado isso, bem complicado. Porque o que nós temos visto é isso. Por exemplo, vou dar um outro exemplo para você, que eu conheço, que é o caso do Marcos Pereira, em São Paulo. Uhum. Que também foi pego em gravações com Joesley Batista, falando a respeito de propinas, e agora também é candidato a deputado federal, e acredita ele, como você falou um pouco tempo agora atrás, ele está acreditando na votação do Celso Russomano, que quem votar no Celso Russomano pensa que está votando no Celso Russomano, na verdade vai eleger o Marcos Pereira. Mais ou menos assim que funciona, né? Esse é aquilo que a gente comentou lá atrás, né? Uhum. A gente tem uma situação bem complicada no voto proporcional que acarreta esse tipo de problema, né? Uhum. Então a gente vê claramente que o voto proporcional ele acaba apresentando essas disfunções, né? Então pessoas que não deveriam estar lá, porque são investigadas, acabam buscando a eleição para que eles consigam ter o foro e consigam protelar esses julgamentos, ganhar tempo, né, para atingir a prescrição, ou seja, atingindo a prescrição eles não serão punidos. Uhum. Essa é a realidade. Né? Então a gente tem, nos dois casos citados, o deputado Júlio César como candidato aqui a deputado federal, mesmo tendo uma operação como a Draco, que está investigando o problema de desvio de 31 milhões de reais dos cofres públicos, né? E vários parlamentares envolvidos, inclusive ele, e todos eles candidatos, novamente, né? Uhum. A deputado federal, deputado distrital, todos os envolvidos, todos os réus. E temos, no caso citado, uma outra disfunção, que é a de um parlamentar fazer uma quantidade de votos muito grande e acabar puxando outros parlamentares que não deveriam, que não tiveram uma votação expressiva, mas acabam sendo puxados por essa votação expressiva do parlamentar que tem esse número de votos muito expressivo, como é o caso citado por você aí, de São Paulo. E não é a primeira vez, né? Ele, da última vez, teve cerca de 2 milhões e 100 mil votos, e ele puxou cerca de 4, 5 parlamentares na eleição passada. Né? Isso é uma disfunção, uma necessidade que a gente tem de uma mudança da nossa
Uma reforma política também. Eleitoral, uma reforma política. Precisamos urgentemente de uma reforma política. Aliás, a questão também daquelas... aquela lista